prazer aí que a gente recebe hoje a Afroju. Antes de fazer uma breve apresentação dela, vou fazer uma introdução do nosso grupo. O grupo de pesquisa Corpo, Imagem e Som, pesquisas artísticas e práticas experimentais, está em atividade desde 2018 no Centro de Artes da UFPEL e tem como campo de estudos as epistemologias contracoloniais, objetivando a compreensão das possibilidades abertas pelas mesmas no campo da produção, análise e críticas artísticas. As investigações do grupo têm como vetores centrais o pensamento e as manifestações culturais afrodiaspóricas, os estudos críticos da branquitude e das relações raciais, bem como seus desdobramentos nas áreas da música, das artes visuais e das artes do corpo. Nós, do grupo de pesquisa, temos o prazer hoje de receber a pesquisadora Afroju Rodrigues para uma conversa intitulada Do Candomblé ao Funk, como se mantém vivas as tradições africanas no Brasil. A Afroju, ela é artista, pesquisadora de quebrada e arte educadora, é formada em percussão popular pela EMESP Tom Jobim e pela Companhia Treme Terra de Arte Negra. Vivenciou os palcos na dança, na música, no teatro, com a Companhia Treme Terra, a Companhia Alcina, da Palavra do Teatro Infantil, entre outros, além de ter sido professora de percussão no ponto de cultura Afrobase. Atualmente é arte educadora e oficineira na Casinha do Sonhar, membro do grupo Funilayo Afrobeat Orquestra, do Sono Raiz, e grupo teatral Negro Sim. Bom, é isso. Ju, um prazer estar aqui. Uma excelente fala para você e para todos, todas e todos. E vamos lá. Boa noite a todos. Muito feliz em estar aqui. E vou começar a nossa conversa com uma autodescrição. Sou Afroju, uma mulher negra de pele clara. Estou com os cabelos trançados, raiz. Estou com uma blusa de frio verde. Uso brincos em formato de folha, de madeira. Estou com um fone branco e tenho um largo sorriso. Bom, muita alegria, né, em estar aqui. A gente fica até, ai meu Deus, como que eu vou começar essa fala? Que é muita coisa que a gente tem para falar. Mas vou falar um pouco como nasceu essa pesquisa, esse projeto do Candomblé ao Funk. Originalmente, essa pesquisa ela só é denominada como do Candomblé ao Funk, e aí ela tem suas vertentes. A primeira foi essa, como se mantém vivas as tradições africanas no Brasil. A segunda foi Corpo, Pulso e Ancestralidade, que eu contei com a participação de Tiago Bilieri, que faz parte do grupo Sonorais. E o terceiro foi Relações entre Brasil e Nigéria pela perspectiva do Orixá Xangô, que é o governador da Justiça. Do Candomblé ao Funk, nasceu em formato de vídeos na pandemia. Foi uma forma que eu encontrei de mostrar essa pesquisa, né, de trazer ela. Como eu não adentrei a academia, a universidade, eu sempre ficava nessa dúvida, né, nessa questão de como eu ia conseguir colocar essa pesquisa no mundo. E aí, com a pandemia, tendo seus lados ruins e seus lados menos piores, veio o formato online que me possibilitou colocar essa pesquisa no mundo, do Candomblé ao Funk. E é uma pesquisa que ela nasce de um método que eu desenvolvi, que se chama Metoju, que é um método de polirritmia e de polimetria. E aí, quando eu criei esse método, eu pensei, nossa, preciso falar sobre ele, mas como eu vou falar sobre ele? E aí veio do Candomblé ao Funk, que fala sobre este método. E uma das coisas que eu percebi estudando, né, polirritmia, estudando polimetria, foi que não era algo novo para o meu ouvido, assim. Era como se eu já tivesse ouvido aquilo, sabe? Já como se fosse uma canção, né, de ninar. Então, aquela sonoridade, aquela frase rítmica, eu já conhecia.
Eu só não sabia como ainda. E aí também uma coisa que aconteceu com a polirritmia, né? O que é a polirritmia? Ela é a sobreposição de figuras rítmicas contrastantes. Então a gente tem uma tercina em 3, e aí a gente encaixa uma colcheia, ou então a gente tem as semicolcheias, né? 4 batidas, e aí a gente encaixa 3 batidas por cima ao mesmo tempo, né? E vai gerando essas subdivisões, que gera essa polimetria. Que a gente chama de subdivisões, e também, né, academicamente, eu conheci como progressão rítmica, que ela é a ideia de que a música vai crescendo, né? Então, ela tem uma batida, e aí daqui a pouco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E isso é muito presente no funk. Eu vou pedir para o Felipe colocar novamente o começo do Bonde das Maravilhas, para vocês perceberem essa relação de como a música vai crescendo. A batida começa em uma, depois vai em 2, e depois ela vai aumentando gradativamente. Rola, Fê? Atenção! A partir de agora, todas as atenções estão voltadas para este palco. Com vocês, o bonde que revolucionou o mundo funk. Rafaela. Vem, 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 vem. Vem, 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 Thaísa. Faz o movimento que o maneirinho se ama. Então, como vocês puderam perceber, né, no começo dessa batida, ela começa numa pulsação que ela aumenta, ela vai para 4. E quando entra o canto, já vira uma polirritmia de 3/2. Ela está aqui, né? E com a presença da clave. Então, o que possibilita isso, né? A polirritmia na música é muito a presença das claves. A clave, que é o elemento organizador do ritmo, e que ela carrega, né, essa ancestralidade. Como a Rosa diz, é uma tecnologia ancestral, né? Uma ferramenta de comunicação. E ela carrega isso muito presente nela. Então, a clave, ela é construída a partir de subdivisões, né, ou progressões rítmicas, que vão gerando polirritmias. E aí, uma coisa que eu percebi também, percebendo nessas músicas, foi a relação que tem a clave do funk com os outros elementos, né, com outras músicas, né, outros estilos musicais. E essas 3 músicas que eu mostrei no início, é uma música tocada no Avamunha, que é do Candomblé Queto, que tem essa clave. A do funk. E eu também coloquei para tocar uma música que é o estilo que é o jongo, que é mais tocado na região do Sudeste, né? E que as palmas do jongo, elas são que a gente usa também, né, na teoria, que a gente fala que é a clave que ela não aparece todo momento, né? Ela só é comentada, assim, mencionada. Então, esse início, né? Pausa. Se a gente for pensar com a clave do funk, então eu entendo que a clave do jongo é também a clave do funk, né? A clave do funk, na realidade, é também uma clave do jongo, que é uma clave também que carrega, né, muita ancestralidade, e o jongo também como forma de resistência dos batuques e como forma de manter uma chama, né, de esperança, de comunicação entre os povos. Eu vou pedir para colocar a música do jongo, só um comecinho, para vocês perceberem esta clave. Que ela não é tocada no agogô, ela é tocada no
corpo do instrumento, né, que tem os tambus, que a gente chama, que são feitos com barris, como os do Chaves, e aí coloca uma pele, e aí tem os tipos de tambu, e ela é tocada no corpo do tambu, como no tambor de crioula. Fita com banho fechado, FNK, BOIA, sombra das bares renegar. Não é essa não, né? Isso. Quem não sabe, porque agora eu vou contar minha história. Tenha vontade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta da riqueza do Brasil. Oh, mãe África, me lembra seu cativeiro. Oh, mãe África, me lembra seu cativeiro. Então, foi pensando essas relações que eu pensei no subtema, né, que é o do como se mantém vivas as tradições africanas no Brasil. Porque eu acredito que através do funk, sendo o funk de grande visibilidade, né, é um dos ritmos, um dos estilos musicais que mais tem visibilidade, né, mundialmente, e que também tem muita herança, né, brasileira, africana, principalmente o funk do Rio de Janeiro, né, o funk carioca, ou então os proibidões daqui de São Paulo, do Rio, e vários outros estilos que foram nascendo, né, várias vertentes desses estilos, como o brega funk. E aí, essa clave presente foi o que me remeteu a trazer essa questão do candomblé, que é uma religião brasileira, que tem suas vertentes, tem o candomblé queto, tem o candomblé Angola, tem o jejinagô, e que são muito criminalizados, né, muito perseguidos, e que são coisas que nos trazem a vida, né, a ancestralidade, a espiritualidade, são coisas que nos mantêm vivos, porque a gente pensar que a gente vive numa sociedade capitalista, né, que o nosso corpo é visto como um corpo de exploração, ou então um corpo para parir e gerar mais mão de obra, né, barata. Então, toda a lógica que a gente vive, essa lógica capitalista, de que você nasce para trabalhar, para procriar, e aí você morre. E o candomblé, ele vem justamente nesse contraponto, de que não, né, nós somos muito maiores do que simplesmente um corpo só, né, somente a matéria, não somos só matéria, somos também espírito. E isso é totalmente contra essa lógica capitalista, né, essa lógica colonial. Então, desde sempre, o candomblé é muito perseguido, até hoje, muitos terreiros são queimados, muitos casos de... A gente mesmo, né? Eu sou do candomblé também, sou do candomblé Angola, sou Ekerd, ou Macota, né? Como falam no candomblé Angola. E sempre há, assim, um medo, né? De você sair na rua de branco, de você sair na rua com as suas guias, com seus contreguns, porque a gente sabe que o preconceito é muito, muito grande e que a violência também, né? Então, a gente também pode ser fruto, né, de uma violência, pode sofrer uma violência. E o funk também passa por isso, né? Numa lógica diferente um pouco, mas também numa lógica que é um contraponto a esta lógica capitalista. Então, o funk no mercado, ele é muito grande, como eu disse, né? A expansão do funk no mercado é enorme, e a gente não vê os funks, que é, por exemplo, MC Pose do Rodo, MC Bonde das Maravilhas, ocupando as grandes gravadoras. É sempre... eles criam os ritmos, né? Criam os beats que estouram as batidas, e aí as gravadoras, né, pegam aquilo e aí dão para um artista branco cantar aquilo, e aí ele vai estourar, ele vai aparecer na TV, ele vai ter o dinheiro. Os artistas negros também aparecem na TV, mas não é com a mesma visibilidade que um artista branco, né? E nessa também, o funk, para mim, também ele tem uma questão muito do empoderamento feminino. Tem muito uma fala, né, do que o funk é machista, de que o funk objetifica as mulheres,
E eu acho que isso não é um problema que seja do funk, né? É um problema que ele é social, é um problema estrutural. Então, a nossa sociedade é machista, a nossa sociedade, ela aqui, né, é da cultura do estupro. Então, o funk, quando cantado por homens, muitas vezes eles remetem a isso também. Mas no funk também tem muito a presença das mulheres, né? Que sempre estão aí cantando músicas e dançando. E também uma coisa que o capitalismo, né, faz com a gente é reprimir os nossos corpos. Então, nós não somos livres corporalmente. Se a gente não nasce para ser livre, né? Se a gente quer liberdade, a gente tem que lutar contra todo um sistema, toda uma lógica diariamente para você ter liberdade, assim, nem uma liberdade que, né, é de fato ser livre. E o funk traz muito isso, então com as danças tem muito essa relação de mexer o quadril, de você exaltar o sexo, que é também um tabu, né, na sociedade, que é uma forma também de você ter o poder sobre o corpo das mulheres. E o funk traz essa outra lógica. Então, a mulher ela vai dançar, ela vai, né, colocar a bunda lá no alto, vai jogar a xota lá no alto, como o funk diz. Ela está fazendo aquilo porque a buceta é dela, como tem funk que canta isso também, né? A buceta é minha, eu faço o que eu quiser. Então, essas duas músicas, elas trazem esses dois estilos, né? Tanto, estilo não, né? O candomblé como uma religião e o funk como um estilo musical. Eles trazem esta cultura do empoderamento, desta luta contra esta lógica capitalista, né? Contra esta lógica machista. E aí, por isso que eu criei o Como se mantém vivas as tradições africanas no Brasil, porque a gente pensar antigamente os povos na África como viviam e após o período de escravidão, né, a colonização, como que aconteceu, o que aconteceu com aqueles corpos, né, com aquelas pessoas negras, com aquelas pessoas africanas. E aí o funk é uma resistência a isso também, diariamente. E também muito criminalizado, e aí eu criei ele. E aí, depois disso, eu quis continuar nessa pesquisa, e aí eu criei o Corpo, Pulso e Ancestralidade, que aí já foi pensando nessa relação do pulso e do corpo, né? De como o corpo está muito inserido no pulso. Passando por escolas de música, eu percebia como não tinha essa relação do corpo com a música. Era sempre uma lógica de você ler uma partitura, né? Aquilo que está transposto, mas nunca como se fosse uma lógica que é do seu corpo para fora, e que não foi o que eu aprendi quando eu passei pelo Treme Terra, que é uma CIA de arte, né, de arte negra contemporânea, que trabalhava essas questões da dança, do canto e da percussão, e que não são coisas separadas, né? Na África não se separa canto, dança e música, todo mundo canta, todo mundo dança e todo mundo toca. Então, isso sempre me incomodou muito na escola, porque não tinha essa relação. E aí foi estudando o método Gramani que eu consegui também transpor isso melhor e entender no meu corpo o pulso de uma forma orgânica, as subdivisões, as contagens. E sempre falava, seria muito mais fácil, né, se fosse ensinado música junto com dança, e com danças que são de rua, que todo mundo tem um domínio, né, como o funk, o hip hop, os passinhos, né, e ancestralidade também, porque também estou para fazer essa pesquisa, que é de como o corpo no candomblé ele tem uma pulsação, né? Ele tem uma vibração, e quando vai para o funk ou vai para outros estilos musicais, se assemelha também. Então, a intenção do corpo na dança é a mesma. E aí, mais uma vez, essa ligação, né, entre o funk e a religião. Quando eu criei o terceiro, aí eu contei com a ajuda da Rosa Couto, que está aqui presente, maravilhosa, que era relações entre Brasil e Nigéria pela perspectiva do Orixá Xangô. Então, eu usei aquela música Eu Só Quero É Ser Feliz, e falava justamente sobre, no final, né, da música, fala sobre o genocídio da população negra. Então, falava das mortes de pessoas inocentes, e uma música que falava da repressão, né, da polícia, e que estava acontecendo na Nigéria também.
E aí eu fiz essa relação de o fora PM daqui ser o fora PM de lá, né? Fora a Polícia Militar, que é uma polícia que são os capitães do mato, né, atuais. Então, antigamente eram os navios negreiros e agora são os camburões da polícia, que matam o nosso povo, né, estupram o nosso povo e continuam perpetuando toda essa lógica capitalista, né, que é capitalista porque ela foi escravocrata. E aí, toda essa relação foi criada, né, eu consegui dar a liga nessas músicas com o uso das polirritmias, que, como eu disse, é a sobreposição de figuras rítmicas contrastantes. Então, muitas músicas eu percebia no funk que, quando eu contava ela de uma forma em 4x4 ou em 2x4, não ficava orgânico. Eu estudo também agora a cultura mandingue, que é uma cultura do oeste africano, malinquê, tem esse estilo também. E quando eu comecei a estudar música, era tudo muito assim, eu ainda estava com o ouvido bem colonizado, não conseguia entender a música num todo. E um dos meus professores disse, né, entenda, não tente ler, né, ouvir uma frase rítmica, tenta ouvir ela toda, como se todos aqueles instrumentos formassem uma figura rítmica só. Todos aqueles instrumentos formassem uma clave, por exemplo. E aí foi tendo esse pensamento que, ouvindo funk, eu falei, meu, não é em 4 só, não é só em 2, então tem muito mais coisas. Então, era 4 para entrar, mas a hora que entrava a música, que ela terminava o bloco, não encaixava mais em 4, não encaixava mais em 2. E aí eu já tinha contato com a polimetria, que a polimetria ela é a superposição de métricas contrastantes, né? Então, a gente coloca um 3x4 sobre um 2x4. E aí e para você conseguir o resultado, né, de uma polimetria, você precisa calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E aí, por exemplo, o MMC de 3 e 2 é 6. Então, quando a gente pensa numa métrica em 3x4, a gente tem que 6 vezes ter o pulso em 2. Esse pulso em 2 tem que ser 3 compassos de 2x4, que vão formar 6, para encaixar de novo no ciclo da música. E foi um processo bem louco, assim, porque quando eu tive contato com a polimetria, eu não conseguia também, assim, entender. Eu ficava, eu travei, assim, meu professor mostrou para mim a polimetria e eu travei. E aí ele falou, mexe o corpo. E aí eu comecei a pulsar o corpo, e aí encaixou. E eu fiquei, meu Deus. Só que aí eu só entendia no corpo. Quando era na teoria, eu não entendia. Mas eu sentia que, assim, olhando a partitura, vendo a figura rítmica, eu falava, tem mais coisa aí, mas eu ainda não sei o que é. Mas no corpo eu conseguia. E aí foram 2 anos nisso, até que eu consegui entender o que era, né? E aí foi que eu entendi que as polimetrias que geram as polirritmias. Só que nesse meu método, no MetoJu, primeiro a gente entende a polirritmia e depois a gente entende a polimetria. Por exemplo, tem uma polimetria, a gente vai começar, eu vou mostrar aqui para vocês. Dá para ouvir esse som? Faça um joinha. Tá bem baixinho, Juju. Dá para ouvir? Vou por aqui. Agora foi? Por exemplo, a gente tem aqui, né, mostrar aqui para vocês, a gente tem as semicolcheias. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A gente vai pensar que é uma métrica de 3x4. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a gente vai acentuar. O que a gente vai pensar? O pulso está aqui.
a marcação de 3, né? Eu vou fazer aqui. Essa mão aqui, ela tá marcando o pulso, né? Então, a figura 1, 2 e 3 do nosso 3x4. E aqui tá marcando as subdivisões. Então, um 3x4, se a gente for pensar 3 vezes 4, é 12. Então, aqui a gente tá tocando 12 semicolcheias. Uma coisa que é legal também pensar na música, mesmo a gente falando nesse 3x4, nesse 2x4, é não se apegar somente nisso, pensar ele também, que ele é ternário. E o que que a gente vai fazer? Ó? Essa nossa semicolcheia que tá aqui, em 12, a gente vai dividir ela em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui vai marcar o pulso de 3x4. E aí, o que que vai acontecer? Vai gerar uma polirritmia de 3/4. Então, a gente vai ter um 3 aqui. 1, 2, 3. Encaixado, 12 semicolcheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que a gente vai manter nessa mão, a gente vai, ao invés da gente marcar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a gente vai marcar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que vai ser a polirritmia. É complicado aí, gente? Bom, espero que vocês entendam. Então, vamos lá, ó. Primeiro eu vou marcar só a semicolcheia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora, com essa mão, aqui, eu vou acentuar o primeiro tempo do nosso 3. Então, que está em 4, a gente vai contar em 3. Vai ficar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou também 1, 2, 3, 4. Ou também não, perdão. A gente está marcando aqui em 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a gente antecipa essa semicolcheia, vai ficar em 3, só que quando a gente acentuar, vai ser o 4. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou contar, contei em 4. Então, é uma polirritmia de 4 contra 3. 3 contra 4. Aqui tá marcando 3 e aqui na mão tá marcando 4. E agora eu vou contar em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vocês veem que ela gera essa sensação, né, de que uma tá antecipada, mas a outra não. Então, cria como se fosse uma ideia de ritual mesmo, né? Agora eu vou contar os dois juntos. Os dois juntos não, primeiro 4 e depois 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Joinha, gente, faz joinha. Joinha. Se vocês estão entendendo. E aí, a polimetria, quando eu percebia lá no pulso, eu percebia que era um pulso dobrado, né? Então, quando eu dobro o pulso, eu gero pensando na mesma figura rítmica. Então, sem as notas fantasmas, né? Como a gente chama, quando você não acentua, você só fica marcando bem de levinho a mão, ela fica assim. Tra, ta, 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 tra, ta, 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 tra, ta, 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 tra, ta, ta, ta. Como a gente mostrou
na abertura, né? A gente tocou algumas músicas e teve um toque avamunha. Como vocês poderiam perceber, tinha algumas viradas, né? Que a gente chama de rum. Quando o rum dobra, assim, quando ele vira, geralmente ele está marcando o corpo do orixá. Então, ele também carrega bastante esta rítmica. Tra, tat, tat, ta, 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 tra. E aí, né, recapitulando, quando eu entendia isso no pulso, percebia que isso dobrava, e quando dobrava, forma outra polirritmia. Então, o que era uma polirritmia de 3/4, agora, com o pulso dobrado, uma coisa que a gente viu também no funk, né, bem presente, essa progressão rítmica, aí vira uma polirritmia de 3/2. Mantém a mesma coisa aqui na mão. E agora com o pulso dobrado. Um, dois, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um. Então, que era 3/4, agora é um 3/2. A figura de 3, ela sempre vai estar presente, né? O que vai mudando são as outras. Então, o que era um 4 vira um 2, que depois vira um 3, que é quando surge a polimetria. E a polimetria é quando a gente conta as notas fantasmas. Até então, a gente não estava contando as notas fantasmas e agora a gente conta. Então, a gente conta assim. Tá lá, né? Sempre a mesma rítmica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui a mesma coisa. Então, é como se a polirritmia de 3/2, ela vem da polirritmia, da polimetria de 3/4 sobre 2/4. Então, tá aqui, né? Vocês conseguem perceber que quando eu conto em 2, essa rítmica, ela, como se ela saísse do lugar? Que quando ela tá aqui, ó, em 2, por exemplo, 1, 2, 1, 2. A rítmica ainda permanece a mesma, mas quando a gente conta ela como uma polirritmia, polimetria, ela se desloca. E como a gente pensa, né, como eu disse, para chegar no ciclo novamente. Então, a gente tem que contar o nosso 2 em 6, que é o MMC entre 3 e 2. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. E foi através deste método, eu fiz com alguns outros compassos, algumas outras fórmulas rítmicas. Tá tudo no meu canal, meninos. Tudo no Instagram. Quem quiser acompanhar, vê lá no Instagram. Tem as 3 séries do Candomblé ao Funk que eu fiz, falando sobre tudo isso e mostrando também as polirritmias. E eu também usei nesses vídeos o Gramani, né, o método de José Eduardo Gramani, que pensa o ritmo como transposto, né? Transposto ao corpo. Então, a gente não lê uma partitura, é como se a partitura lesse a gente, sabe? Então, essa música que vem de dentro. E também eu esqueci o nome de outra, que eu já tinha feito também, de outra técnica. Que
Enfim, eu não lembro agora, mas quando eu lembrar, eu vou trazer aqui. Bom, gente, foi isso. É isso que eu tenho para falar para vocês, compartilhar com vocês. Quero saber aí quais as dúvidas,